Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã informa. Vamos lá com o nosso informativo esportivo nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, né, Tião Prado? E vamos lá falar de Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Nós tivemos jogos importantes aí, tivemos a polêmica do VAR no jogo do Santos e Flamengo. Também tivemos, finalmente, o São Paulo vencendo o Corinthians no clássico de ontem pela manhã, 2-1. Tivemos também o Inter assumindo a ponta do campeonato, né? O Inter, no sábado, venceu o Botafogo por 2-0 e assim fica com a liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional, neste início de temporada. Ainda no sábado, o Fluminense venceu o Vasco que vinha sendo a sensação do campeonato, acabou perdendo perdeu para o Fluminense no clássico no Maracanã, 2-1, e o Vasco dá uma estacionada e o Fluminense encosta, vai a 10 pontos, chega no G4 também o Fluminense. Bahia e Palmeiras empataram em 1-1, o Palmeiras ia vencendo, né? Mas o Bahia acabou empatando. Fortaleza, a 4 jogos sem perder, venceu o Bragantino por 3-0 no Castelão. No domingo pela manhã, clássico, o São Paulo no Morumbi venceu o Corinthians por 2-1 com um gol já nos acréscimos. E o Santos foi derrotado pelo Flamengo, esse jogo aí muito polêmico, né? Muita gente acusando aí que o Flamengo foi beneficiado pelo VAR. E foi mesmo, né? Dessa vez realmente foi. E o Coritiba venceu o Sport por 1-0. O Atlético Goianense perdeu para o Ceará por 2-0 jogando em Goiânia, né? O Atlético Goianense também só ganhou do Flamengo. Fez aquele 3-0 no Flamengo, deu a impressão de que seria um time aí que poderia surpreender, mas parou, né? E a liderança do campeonato está nas mãos do Internacional neste momento, com 15 pontos. O São Paulo é o segundo com 13 pontos. São Paulo também deu uma boa recuperada, começou mal no campeonato, colocando em dúvida, né, o seu futebol diante do seu torcedor, mas agora emplaca aí uma sequência boa de vitórias e está na segunda colocação com 13 pontos. O Vasco, com um jogo a menos, é o terceiro com 10 pontos. O quarto, Fluminense, com 10 pontos. Quinto, Atlético Mineiro, com 9 pontos. O Fortaleza é o sétimo o sexto é o Palmeiras com 9 pontos, sétimo Fortaleza com 8, oitavo Bahia com 8, nono Flamengo com 8, décimo Santos com 7, décimo primeiro Ceará com 7, décimo segundo Grêmio com 7, décimo terceiro Atlético Paranaense 6, décimo quarto Coritiba 6, décimo quinto Botafogo 6, décimo sexto o Corinthians com 5 pontos, já na mesma pontuação da zona do rebaixamento, que o Bragantino abre a zona do rebaixamento porque tem 4 gols de saldo negativo, né? O Bragantino é o 17º com 5 pontos, o Goiás o 18º com 4, 19º Sport com 4 e 20º o Atlético Goianense com 4 pontos, né? O Coritiba deu uma boa recuperada aí, né? Passou esse início de campeonato aí na zona do rebaixamento sem pontuar, já vai a segunda vitória aí, né? E dá uma respirada boa o Coritiba. Tem 2 jogos para completar essa sexta rodada com datas ainda não definidas. No Mineirão, o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense e o Grêmio, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, vai jogar contra o Goiás. Data ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. Na segunda divisão, tem time de Mato Grosso na ponta, né? O Cuiabá venceu no sábado a Chapecoense com 2 gols de virada no final do jogo, já nos acréscimos já, né? Perdia por 1-0 e no finalzinho acabou virando, em 3 minutos virou e acabou assumindo a liderança momentânea aí do Campeonato Brasileiro. A rodada começou na sexta-feira com o Oeste perdendo para o Avaí por 2-0. O Cuiabá, na Arena Pantanal, venceu a Chapecoense por 2-1, resultado que lhe deu a liderança. O Guarani perdeu mais uma para o Náutico, 2-1. Juventude de Caxias e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 0-0 no Alfredo Jaconi, esse jogo no sábado pela manhã. Na tarde, o Vitória ganhou do Paraná Clube por 1-0. O Paraná Clube dá uma quedinha aí, né? Cai um pouco o clube que estava nesse início de campeonato na ponta, né? E está na 4ª colocação agora. O Cruzeiro perdeu mais uma no clássico América Mineiro, 2-1. Figueirense e Confiança empataram 0-0. Sampaio Corrêa foi derrotado pela Ponte Preta por 2-1. E ontem nós tivemos o CSA perdendo para o CRB por 2-0 e o Operário de Ponta Grossa assumindo a vice-liderança ao vencer o Brasil de Pelotas lá no Germano Krieger em Ponta Grossa por 2-1. Classificação momentânea da segunda divisão, Tião Prado. Nós temos o Cuiabá na ponta com 13 pontos.
O segundo colocado, o Operário de Ponta Grossa, 12 pontos. Terceiro, Ponte Preta, 11 pontos. Quarto, Paraná, 11 pontos. Quinto, CRB, 11 pontos. E sexto, América Mineiro, 11 pontos. Aí vem sétimo, Chapecoense, 10 pontos. Oitavo, Vitória, 10 pontos. Nono, Juventude, 9 pontos. Décimo, Botafogo, 7 pontos. 11º, Náutico, 7 pontos. 12º, Avaí, 6 pontos. 13º, Figueirense, 5 pontos. 14º, Cruzeiro, 4 pontos. 15º, Guarani, 3 pontos. E 16º, CSA, 3 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º, Brasil de Pelotas, 3 pontos. 18º, Confiança, 3 pontos. 19º, Oeste, 2 pontos. E na 20ª colocação, ainda sem pontuar, está o time do Sampaio Corrêa, Bolívia Querida, que ainda não conseguiu emplacar neste Campeonato Brasileiro. A segunda divisão tem sequência já nesta segunda-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com o Guarani enfrentando o Oeste. E amanhã tem Santa Cruz, no estado de Santa Cruz, o Botafogo enfrentando o Cuiabá defendendo a liderança. O Paraná Clube no Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba, joga contra a Ponte Preta. A Chapecoense enfrenta a Juventude. O Náutico joga contra o Figueirense. O Confiança enfrenta o Vitória. O América Mineiro vai jogar contra o CSA na quarta-feira. Também na quarta-feira, mais 3 partidas, com o Avaí enfrentando o Operário de Ponta Grossa e o CRB jogando contra o Sampaio Corrêa. O Brasil de Pelotas vai enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que 3 primeiros jogos foi lá e venceu, né? E pagou já os 6 pontos que devia aí, porque começou com 6 pontos negativos. Mas depois perdeu para a Chapecoense, só conseguiu um empatezinho e estacionou nos 4 pontos. O Cruzeiro, o Mineiro Cruzeiro, pela primeira vez está na segunda divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na TV Web Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.